não senti, hoje eu abraço. O passado não me prende mais. E o que não foi, Deus sabe. Bom dia, mulher de Deus! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nesse dia 20 de agosto de 2026. Para quem não me conhece, eu sou Lidiane Rosa, sou escritora, mentora de mulheres cristãs, futura psicanalista. Estou falando de Maringá, no Paraná. Você que está entrando, escreve aqui nos comentários da onde você está me acompanhando. Hoje nós vamos continuar, tá, fazendo a nossa live devocional do livro Sou Esther, esse livro aqui, tá, que são 130 dias com as mulheres da Bíblia. Nós estamos hoje no dia 8 e vamos hoje aprender com a esposa de Ló. Então, abre aí o seu livro se você tiver, ou a sua Bíblia, tá bom? Deixei aqui nos comentários fixado, tá? O versículo-chave de hoje e a personagem de hoje, que é a esposa de Ló, no livro devocional, é a página 25, tá bom? Bom dia, Gisele de Sumaré, interior de São Paulo. Ó, a Leca Santana diz que tem o livro, que legal. Abre aí o seu livro, Leca. Página 25, a esposa de Ló. Bom dia, a Cristiana de Ipameri, Goiás. Seja muito bem-vinda. Quem mais tá aqui? Leca de Salvador, Bahia. André Honoro, bom dia. Carla Ponciano, bom dia. Sejam todas muito, muito, muito bem-vindas a mais esse dia de devocional. Hoje o devocional 8. Ó, a Carla é de Paudalho, interior de Recife. Uau, mulheres do Brasil inteiro. Glória a Deus por isso. Não sabia que você fazia live. Não perco mais. Leca, a gente tá aqui de segunda a sexta, 7 horas da manhã, tá bom? Todos os dias nós vamos ler um devocional juntas, tá? Hoje nós estamos no devocional 8. Bom dia, Tainara, Graça e Paz. Seja muito, muito bem-vinda. Olha, eu tô ouvindo estão ouvindo a música de fundo? É uma música muito bonita pra você ouvir aí no seu momento com Deus. Fala assim, o passado não me prende mais. E aquilo que não foi, Deus faz. Chama O Amor Sempre Fica. Depois você procura aí no seu Spotify, no Google, essa canção no YouTube. O Amor Sempre Fica. É belíssima. Alexa, pausar. Vamos lá? Então a Tainara diz Água Branca. A Águia Branca, Espírito Santo. Esse ano eu tive a oportunidade de visitar o Espírito Santo. Fui pra Vila Velha. Gente, que estado lindo. Que lugar maravilhoso. Nossa, que privilégio vocês morarem nesse estado. É muito, muito, muito lindo mesmo. Bom, vamos lá começar o nosso devocional de hoje. Como eu falei pra vocês, nós estamos no dia 8 e hoje nós vamos falar sobre a esposa de Ló. Sabe quem era Ló? Vocês lembram quem é Ló? Ló é sobrinho de Abraão. E ele, quando, né, Deus dá a direção para Abraão de sair da sua terra, né, de perto da sua parentela, para ir para onde Deus tinha indicado e preparado para ele, Ló vai com ele leva o sobrinho, né? Vai ele, a esposa, e o sobrinho também acompanha ele. Só que chega um momento que a convivência ali fica um pouco complicada e eles decidem então que é melhor cada um seguir o seu caminho. E aí Ló escolhe uma região para habitar, né? E aí Abraão e Ló se separam. E hoje nós vamos falar sobre a esposa de Ló. O versículo-chave é 19, tá? Gênesis 19, 26. Gênesis 19, 26, tá bom? E Gênesis 19, 26 fala assim: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, hoje o nosso devocional tem o título Não Olhe para Trás. Evaniza, Espanha, tá acompanhando a gente da Espanha. Uau, estamos internacionais, glória a Deus por isso. Vamos lá, então, eu vou começar lendo o nosso devocional de hoje, tá bom? E fala o seguinte: a personagem de hoje não tem o seu nome mencionado na Bíblia. É verdade, a gente não sabe o nome dela, né? A Bíblia não menciona qual o nome da esposa de Ló. Aliás, a Bíblia tem muitas mulheres em que o seu nome não é mencionado. A gente tem
a mulher do fluxo de sangue, a gente tem a viúva de Sarepta, nós temos a serva de Naamã, a mulher samaritana, mulheres que não têm o seu nome, são citadas na Bíblia, mas a gente não sabe o nome delas, nós não sabemos o nome da esposa de Ló, né? Mas nem por isso a história delas não é relevante, nem por isso elas não têm importância, tá? Pelo contrário, a gente tem histórias, assim, riquíssimas na Bíblia, mesmo essas mulheres não tendo seu nome mencionado, tá? E mesmo que, como a esposa de Ló, nós vamos ver que ela não fez uma boa escolha, né? Ela não deu um bom exemplo, digamos assim. Mesmo assim, nós conseguimos aprender lições preciosas com todas as mulheres mencionadas na Bíblia. Então, vamos continuar lendo aqui. A personagem de hoje não tem o seu nome mencionado na Bíblia e pouco sabemos sobre a sua vida, exceto que ela era casada com Ló, o sobrinho de Abraão. Porém, a sua história nos ensina uma grande lição. Ló vivia com sua família na cidade de Sodoma, em um lugar tomado pela maldade, onde havia todo tipo de imoralidade e perversidade. Quando Deus decide destruir a região de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado daquele povo, ele envia anjos para avisarem a Ló, que consegue fugir da cidade, antes que esta fosse destruída por uma chuva de fogo e enxofre. Deus fala para Abraão que ele pretende destruir. Gente, imagina um cenário de total imoralidade, de total perversidade, onde aconteciam as maiores atrocidades, né? Eu sempre me surpreendo com aonde o homem pode chegar. E quando eu tô falando homem, eu tô falando da humanidade, tá? Não tô falando de gênero. Então, eu sempre me surpreendo com o tamanho da maldade que a humanidade pode chegar. Vocês também se chocam quando você vê uma notícia de um crime né, de algo assim horrível, perverso, e você fala assim, como que alguém pode ter coragem de fazer isso, né? De causar dor a alguém, né? De tirar a vida de alguém, enfim. A Suzane falando, não tá muito diferente hoje em dia não, né? Pois é, a gente se surpreende com escândalos, com a perversidade humana, né? É algo que me choca muito. E eu fico pensando, né? Aonde nós vamos parar? E se nós nos chocamos tanto, né? Com a nossa realidade hoje, com os escândalos, as atrocidades que nós vemos nos noticiários, imagina como era então o ambiente de Sodoma e Gomorra, né? Para Deus decidir destruir aquela região, para Deus decidir eliminar aquele povo. Então imagina o tamanho da maldade e da perversidade daquele local. E Deus avisa Abraão que ele vai destruir, né? E Abraão então começa a interceder. Interessante isso, né? A intercessão de Abraão. E Abraão fala, Senhor, mas se tiver 10 homens lá? E se tiver, né? Você vai poupar aquela região? Interessante a humanidade de Abraão interceder, mesmo aquela sendo uma região tão tomada pela maldade. E aí, Deus então promete para Abraão que vai, né, poupar o sobrinho dele, Ló. E então Deus envia anjos para aquele local, né, para avisar Ló, para que Ló fugisse daquele lugar com a sua família, tá? Aquela família estava sendo salva de forma sobrenatural. Imagina anjos baterem na porta da sua casa e falar, olha, sai daqui correndo, porque esse lugar vai ser destruído, mas a sua vida está sendo poupada. Mas o coração da esposa de Ló estava em Sodoma e ela olha para trás. Então, eles avisam, olha, não olhem para trás, né? Sigam em frente, corram em direção, tá? A salvação, esse lugar aqui vai ser destruído e não olhem para trás. Porém, a esposa de Ló, a Bíblia fala que tem um momento que ela olha para trás, né? Talvez ela quisesse ver aquele lugar pela última vez, ou ela quisesse contemplar a destruição. A gente não sabe por que ela olhou para trás, mas ela olhou para trás.
A Bíblia diz que porque essa mulher olhou para trás, ou seja, né, ela desobedeceu uma orientação, né, dos anjos que visitaram aquela família. Porque ela olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. E o que isso nos ensina, mulher de Deus? O que nós podemos aprender com essa história? Quando temos a oportunidade de conhecer o Evangelho, precisamos fazer uma escolha. Prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo, ou permanecer no pecado, que resulta em morte e destruição. Apesar de sermos salvas, muitas vezes cedemos à tentação de olhar para trás, aos velhos costumes, aos pecados de estimação que guardamos no nosso coração. A mulher de Ló não entendeu que Deus estava oferecendo algo muito melhor do que ela possuía. Ela não entendeu que aquilo que estava à frente era a salvação. E por isso não pôde prosseguir. Muitas mulheres vivem como estátuas também. Estão estagnadas em sua vida espiritual, pois não conseguem se desconectar com o seu passado. Vivem no passado. Algumas mulheres também vivem como estátuas, estão estagnadas, estão travadas, não conseguem romper, não conseguem seguir em frente porque estão ainda conectadas com o passado. Não conseguem seguir em frente, não conseguem viver o novo de Deus, viver aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus tem planejado para elas, porque elas estão olhando para trás. Elas não conseguem superar o passado. Ficam remoendo traumas, remoendo feridas, remoendo histórias, às vezes com nostalgia. Ah, quando eu vivia isso, naquela fase, a minha vida era melhor. Talvez a mulher de Ló olhou para trás pensando, tô deixando tudo. Tô deixando a minha cidade, tô deixando a minha casa, tô deixando os meus amigos, tô deixando a minha família. Não conseguia seguir em frente, não conseguia entender que aquele lugar não era para ela, que Deus estava arrancando a família dela daquele lugar de maldade, daquele lugar de pecado, daquele lugar tão perverso, com pessoas tão más, tão corrompidas, e levando ela para outro lugar, um lugar onde ela poderia viver uma nova história, onde ela poderia reconstruir a vida dela com a família dela, né? Talvez encontrar e caminhar com pessoas justas. Você tem orado por isso? Você tem orado por isso? Sabe que esses dias eu conversando com meu esposo, né? E falando, nossa, que maravilha poder fazer parcerias com pessoas do bem, pessoas de bem, pessoas tementes a Deus. Como é maravilhoso isso. A gente estava refletindo sobre a nossa vida profissional, especificamente sobre a vida profissional dele, né? E falando, olha como é maravilhoso, né? Você tem parcerias, você tem pessoas caminhando com você que são tementes a Deus, que são pessoas de bem, pessoas que valorizam a família, né? E a gente conversando sobre alguns parceiros de trabalho dele, né? E falando, olha que bênção, né? Como Deus é bom, como Deus tem nos abençoado nesse sentido. E aí começamos a lembrar, né, das pessoas do passado, né? E pensando, olha, né, como que Deus mudou, né, totalmente o ambiente profissional do meu esposo. Ele já trabalhou com pessoas ímpias, pessoas ruins mesmo. E hoje, né, o Senhor colocou ele para trabalhar com pessoas do bem, com pessoas tementes a Deus. E aí a gente conversando sobre isso e falando, nossa, como Deus é maravilhoso, né? Realmente o Senhor mudou esse ambiente. E isso é incrível, né? Então, muitas vezes a gente não entende que o Senhor está nos tirando de alguns ambientes ruins, ambientes que nos fazem mal, ambientes tóxicos, e para nos colocar em mesas melhores. Isso que nós precisamos entender. Às vezes você fica remoendo por amizades que você perdeu, tá? Perdeu. Por convivências que você não tem mais. Sendo que Deus te tirou de lá por um motivo. Tem gente que insiste em relacionamentos que Deus já falou pra você que não são pra você. Que Deus já te mostrou que não é pra você.
E ele quer te levar para outro nível, ele quer te colocar em outras mesas, ele quer te colocar em outro ambiente, mas você insiste em olhar para trás. Deus quer falar especificamente com alguém hoje. Tô sentindo isso, porque ele tá me levando para esse caminho. Você insiste em procurar as pessoas que Deus já tirou da sua vida. Você está mendigando a atenção de alguém que Deus já tirou da sua vida. E isso é muito sério. Porque enquanto você continuar olhando para trás, você não vai viver o novo de Deus para você. Você vai continuar, você vai ser como a mulher de Ló. Você está vivendo como uma estátua, paralisada, estagnada. E isso está durando muito tempo. E Deus quer algo novo para você. Deus tem uma direção para sua vida. Então não lamente, às vezes, quando Deus te arranca de um lugar, quando Deus te arranca de um ambiente. É porque Ele conhece o coração das pessoas. Talvez Ele entenda que aquele lugar não é para você. Porque Ele quer te colocar caminhando com mulheres que são tementes a Deus. Com pessoas que servem a Ele. Com pessoas que têm um coração segundo o coração dEle. Então tem gente que vai atrás de quem Deus já tirou da sua vida. Talvez aquela amiga, aquela pessoa que caminhou com você por anos. Mas bastou, acabou. Como Abraão e Ló. Eles caminharam juntos por anos, eram tio e sobrinho. Eram parentes, né? Eles tinham ali como se fosse uma parceria, uma sociedade. Mas chegou um momento que não dava mais para eles caminharem juntos. E eles se separaram. E cada um seguiu o seu caminho. Porque Deus tinha uma promessa para Abraão. E talvez Ló estava ali atrapalhando. E Deus tinha algo maior para a vida de Abraão. Então você precisa analisar hoje, assim, mulher de Deus. Será que Deus está te tirando de algum lugar? Será que Deus está te mostrando outro lugar para você ir? Outra direção? Outras amizades, outros ambientes, outros relacionamentos? Para de lamentar por aquilo que você não vive mais. Para de lamentar pelo passado. Para de lamentar isso. Para de reclamar, de falar, ai, quando eu tava em tal lugar era melhor. Quando eu tava naquela igreja, ai, porque quando eu tava naquela igreja eu servia, eu fazia isso. Mas acabou, se você não tá lá, vai para o próximo lugar, a próxima estação, o próximo tempo. Tem gente que olha para trás e fica lamentando com aquela nostalgia, porque naquele tempo. Mulher, se for para olhar para trás, que seja só para reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida. Se for para olhar para trás, seja para agradecer pelos livramentos que o Senhor te deu. Pelos ambientes que o Senhor te tirou. E pela vida que Ele transformou em você. Se for para olhar para trás, que seja para agradecer por aquilo que Deus te livrou, por aquilo que Deus tirou. Para de se lamentar por aquilo que você acha que perdeu. Deus te tirou de lugares que não faziam bem para você. Deus te tirou de ambientes que não eram para você. E Ele quer te levar para um novo lugar, por um novo tempo, para novas experiências. E você precisa aceitar isso. E parar de viver como uma estátua. E parar de ficar paralisada e estagnada por lembranças do passado. Vamos continuar lendo aqui? Vou ler de novo esse último parágrafo, tá? A mulher de Ló não entendeu que Deus estava oferecendo algo muito melhor e maior do que ela possuía. E por isso não pôde prosseguir. Muitas mulheres vivem como estátuas. Estão estagnadas em sua vida espiritual, pois não conseguem se desconectar do passado. Vivem no papel de vítimas, remoendo o que aconteceu. Mulher, você não é uma vítima. Nós precisamos romper com o vitimismo na nossa vida. Você não é uma vítima. Você é uma filha amada de Deus. Amém? Você não é uma vítima. Você é uma filha amada de Deus. Não dá mais para você ficar remoendo o passado. Não dá mais. Você precisa dar um basta nisso na sua vida. É hora de seguir em frente. É hora de viver de acordo com aquilo que você é. Viver de acordo com a sua identidade de filha amada de Deus. Se você conhece o Senhor Jesus,
precisa romper com seu passado de uma vez por todas, para enfim se tornar a mulher que Deus planejou. Rompa com o passado para se tornar a mulher que Deus planejou. Pense nisso e não olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para Cristo. Amém? Em nome de Jesus, vamos deixar o passado para trás. Não adianta remoer o que passou, o que aconteceu. Não dá, mulher. Não existe máquina do tempo para você voltar no passado e mudar o que aconteceu. Talvez você pense assim, poxa, eu queria ter feito diferente, eu queria ter feito outra escolha na minha vida. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito a faculdade XY, né? Esses dias eu tava até falando com a minha terapeuta, porque também faço, né, terapia, e falando, poxa, né, por que eu não fiz tal curso naquela época? Por que eu não, né? E aí, a gente chegou à conclusão que não adianta falar assim. Não adianta falar, ai, por que eu não cursei tal curso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não, né? Não adianta. O que passou, passou. Né? Não dá pra gente voltar no passado, não existe máquina do tempo, mulher. Não existe isso, né? Não existe você voltar pro passado, né? Já pensou se fosse igual os filmes que a gente assiste? A pessoa entra numa máquina do tempo, volta no passado e muda totalmente as suas escolhas, né? Imagine se isso fosse possível, mas não é possível. Não existe máquina do tempo, não existe possibilidade de a gente voltar no passado e mudar a história. A gente pode sim mudar a história, mas daqui pra frente, não pra trás. Então, o que adianta você ficar falando, ai, por que eu casei? Por que eu não fiz a faculdade? Por que né, eu escolhi mudar de cidade? Não adianta olhar pra trás. Não vai mudar. O passado não muda, o seu futuro sim, né? O seu presente. O que você tem é o seu presente. Então, hoje você pode fazer uma escolha diferente. Hoje você pode tomar decisões mais sábias, mais sensatas. Hoje você pode buscar em Deus o discernimento para seguir com a sua vida. Não dá para mudar o passado, mas dá para agir no presente e transformar o seu futuro. Amém? Então, chega de olhar para trás. Essa live é para falar para você. Chega de olhar para trás. É para olhar para frente. Olha para Cristo, siga a direção dele. Tá bom? E eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo, uma nova história para escrever na sua vida. Nossa reflexão de hoje fala assim: existe algo no seu passado que você ainda não conseguiu superar? Tem alguma coisa no seu passado que você ainda não superou? Lidiane, não sei se eu superei ou não. O que eu faço? Leva para o Senhor, para o seu momento com Deus. Fala, Senhor, mostra para mim, ainda existe alguma dor? Ainda existe alguma coisa? Né? O Senhor me mostrou esse ano, de forma muito clara, que existe em mim alguma coisa que eu ainda preciso superar, que eu ainda preciso tratar. E isso foi muito claro, o que Ele me mostrou, e eu tenho buscado, então, tratar isso, né? Sem remoer o passado, mas falando, Senhor, eu quero tratar isso para seguir em frente. Alguma mágoa, se tem alguma ferida aberta, tem alguma coisa que ainda dói. Sabe quando você só ouve o nome de alguém e aquilo te dá uma dor no coração? Isso daí é falta de perdão. Sabe quando você não quer nem ouvir o nome de alguém? Quando você tem medo só de pensar dessa pessoa aparecer na sua frente? Isso é falta de perdão. Isso é mágoa, isso é ressentimento e você precisa tratar isso na sua vida, tá bom? Então, leva pro Senhor. Assim, ai, Diane, mas não, como que eu vou saber se eu perdoei? Leva pro Senhor, leva na presença de Deus, entrega aquilo, abre o seu coração, fala, Senhor, ainda dói, ainda tenho ressentimento. Ou, Senhor, não sei se eu perdoei, não sei se isso ainda tá remoendo em mim. Mostra pra mim, pede pro Espírito Santo revelar pra você e mostrar aquilo que precisa ser tratado na sua vida. Amém? Ore entregando seu coração a Deus e liberte perdão para quem lhe feriu ou causou qualquer tipo de prejuízo, dor ou prejuízo. Amém? Queridas, é importante falar. O perdão não é um sentimento, tá? Você não perdoa porque você esqueceu. Você perdoa porque primeiro você já foi perdoada. Então essa é uma ordenança do Senhor para nós. Ele
pede para que a gente perdoe da mesma forma que você foi perdoada por ele. Né? Então, existe até uma parábola que Jesus conta sobre isso, né? Sobre uma pessoa que devia para um rei uma quantia muito grande e foi perdoada essa dívida, mas ele não perdoou quem devia para ele, né? E aí o rei ficou furioso quando soube disso e aí manda prender ele por conta disso. Jesus conta essa parábola para nos ensinar sobre o perdão, né? Nós temos uma dívida impagável com Deus. E Jesus, por meio do sangue de Jesus, essa dívida foi paga. Nós não devemos mais, nós somos perdoadas dos nossos pecados diante de Deus. Não existe condenação para a nossa vida. Então, a nossa dívida foi paga. Mas muitas vezes nós não liberamos perdão para aquelas pessoas que nos feriram e que nos causaram prejuízo. Então, da mesma forma que nós perdoamos, nós precisamos ser... Da mesma forma que nós somos perdoadas, nós precisamos perdoar também. Isso é uma ordem do Senhor, tá bom? Se você não perdoa, primeiro você está em desobediência. Primeiro ponto. E segundo, mulher, a falta de perdão, ela só causa prejuízo para você. Só causa dano para você, não para outra pessoa. Muitas vezes aquela pessoa que nos feriu tá seguindo com a vida dela normalmente e nem lembra que feriu você, né? Vive a vida dela. E você não seguiu em frente. Você continua remoendo aquela dor, você continua estagnada, porque você não supera isso. Então, libera perdão. Isso vai fazer bem pra você. Perdoar não significa concordar com aquela pessoa. Não significa aceitar o que ela fez pra você, né? Não significa passar pano para aquele erro. Não é isso. Perdoar é liberar um peso que você não fez nada para carregar. Perdoar é liberar um peso que você não fez nada para carregar, que você não merece carregar. Então, libere esse peso. Libere esse peso. Isso vai fazer bem para você. Isso vai trazer leveza para você. Isso vai trazer paz para sua vida. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar? Pedro perguntou para Jesus. Jesus falou 70 vezes 7, né? Não tem limite pro perdão. Então, perdoe. Quantas vezes for necessário, tá? Para você liberar o seu coração dessa dor e dessa mágoa. Então, se você sente que ainda dói, continua declarando, Senhor, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E vai chegar um momento em que você vai sentir o seu coração leve, em que você vai sentir paz e você vai conseguir seguir em frente. Então, o perdão, ele só faz bem para sua vida, tá bom? Não vale a pena você remoer o passado, não vale a pena você continuar carregando esse peso no seu coração. Ao comentário aqui, lembra que você falou que a falta de perdão é como um copo de veneno que você bebe todos os dias esperando o outro morrer. Mas quem morre é você, verdade. Eu acredito que eu escrevi isso no livro, no Vencendo Venenos da Alma. Acredito que escrevi essa frase. Você não perdoar é você tomar veneno todos os dias, esperando que outra pessoa morra. Mas quem tá morrendo é você. Todos os dias você tá morrendo, porque você não libera esse perdão, porque você continua tomando o veneno do rancor, o veneno da mágoa, o veneno da falta de perdão. Então, a melhor coisa que se faz pra sua vida é liberar o perdão. Então, se você puder, entra hoje no seu momento com Deus ali, no seu quarto, ora ao Senhor e fala, Senhor, eu entrego essa dor, eu entrego essa ferida, eu libero o perdão para essa pessoa, mesmo que ainda doa, crendo que o Senhor vai me curar, crendo que o Senhor tem o melhor para minha vida. Amém? Verdade, Beth. Quando perdoamos, imediatamente seu coração se transforma mais leve, pois aconteceu comigo. Olha só, o testemunho aqui, né? Então, quando você perdoa, seu coração fica leve, você sente paz no seu coração. E a melhor decisão que você faz para sua vida é você romper com o passado, é você abandonar as suas mágoas e você liberar perdão para poder seguir em frente. Amém? Glória a Deus por isso. Que bênção é nosso tempo devocional. Como eu gosto de ter esse tempo com vocês aqui, queridas. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês, tá bom? Muito, muito obrigada pela companhia aqui.
Inclusive, ando apanhando, lendo livro, apanho, mas aprendo. Olha, aquele livro é isso mesmo. A intenção dele é essa. É bater um pouquinho. A gente bate de leve. Mas é porque a gente precisa, às vezes, de um choque de realidade para acordar para a vida, né? E para mudar de atitude. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada pela companhia, tá? De vocês. Nós vamos orar agora juntas, tá bom? Se você puder, feche seus olhos, senão você só escuta a oração e concorda em fé para encerrar nossa live, tá? Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento tão precioso de poder compartilhar a sua palavra. Que privilégio, Senhor, é poder estar aqui, compartilhando daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa cada mulher aqui presente, Senhor, que de fato nós possamos romper com aquilo que está paralisando a nossa vida. Que o passado, Senhor, não determine mais o nosso presente. Que a gente possa liberar perdão, Pai, e sentir a paz que excede todo entendimento. Abençoa cada mulher aqui, dá direção, dá resposta, Senhor. Mostra o caminho, Senhor. Revela para cada uma aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser transformado. Nós queremos, Senhor, passar por esse tratamento, porque nós somos vasos na mão do oleiro. E queremos, Senhor, a cada dia ser moldados pelas suas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Glória a Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês. Que você tenha uma quinta-feira maravilhosa na presença do Senhor. E amanhã nós voltaremos às 7 horas da manhã com mais uma live devocional. Amanhã, deixa eu ver, amanhã é as filhas de Ló. Amanhã é forte também. Espero vocês então amanhã, tá bom? Beijo no coração e até amanhã.